na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na Está começando o programa Deus na Frente. Programa da Superintendência da Juventude, nação falida com conceitos. que é um departamento da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Profetizar, Temos como pastor presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. nós vamos vencer. Nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. De nos deter, O pastor da Superintendência da Juventude é o pastor Adriano Licidônio. Deus na frente do seu. O endereço da nossa sede internacional fica na Avenida Farrapos, 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. Pra cumprir sua vontade. E nós estamos aqui com o nosso convidado, irmão Wilson, que é presbítero e líder de jovens da área Leopoldina. Amém. Paz do Senhor, irmão Vinícius, paz do Senhor a todos os irmãos que já estão videologados. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Se os irmãos verem o irmão Wilson como convidado, os irmãos já podem se preparar para o estudo bíblico. Nós vamos estudar a palavra de Deus, e eu sempre convido o irmão Wilson, que é um irmão que se debruça bastante no ensino da palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus. Claro que a Bíblia é um livro gigantesco, né? Com Muitas e certeza. muitas páginas. E não existe ninguém que eu conheça que tenha um domínio completo de tudo que está escrito, haja vista que é muito, muito, muito conhecimento. Eu me lembro uma vez que nós estávamos aqui, irmão Wilson, e o presbítero Pascal Silas perguntou qual era o nome da mulher de Jó. Eu vou saber o nome da mulher, nem sabia Difícil essa pergunta, né? nem sabia que ela tinha nome. Aí depois ele disse que ela não tinha nome, que ninguém sabia. Daí, porque ele fez todo um mistério achando que ia falar o nome da mulher de Jó. Mas realmente na Bíblia não fala o nome da mulher de Jó. Então, já tem um monte de pergunta difícil para responder. Daí ele fez essa pergunta que nem tem resposta. Não tem resposta. Mas com certeza Deus sabe o nome da mulher de Jó. Nós não sabemos, É mas verdade. Deus sabe. ele sabe A até o nome. onisciência de Deus alcança o nome da mulher de Jó. Ele sabe até o nome das estrelas, né? É. Todas, né? Pelo nome ele Foi chama. Davi quem disse que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Imagina? Abraão tentou contar, não conseguiu. Aí Deus Não foi tem mais como. preciso. Ó, Abraão, como eu sou o Criador, eu vou te provar que eu chamo cada uma pelo nome, né? Só na É. nossa
Já até me esqueci onde que nós estamos, na nossa galáxia. A Via Láctea é mais de 100 bilhões de estrelas, imagina? Saber o nome de cada uma. E são bilhões de galáxias. Inclusive o pastor Humberto, uma vez, ele relatou, num culto, se eu não me engano, que a estrela que nós observamos é a explosão de uma estrela que explodiu há milhões de anos atrás. É Profundo isso, né? É muito difícil de nós conseguir dimensionar. Mas algumas coisas nós vamos esclarecendo aí junto com os nossos irmãos. Lembrando que Juventude, o programa da Superintendência da Juventude, também o programa de sábado e domingo da Sede Internacional, não é um programa de um nem de outro, né? De todos nós, todos os jovens podem estar participando conosco nessa programação. Eu não sei porque eu estava com saudade já dos meus queridos irmãos jovens. Dos jovens, né? Acho que eu tô com saudade dos jovens, mano. Os jovens ficam guardados no nosso coração, né? Porque muitas vezes é um estágio da vida que nós já passamos e por sentir saudade deste período que é tão decisivo, né? Porque coisas que nós estamos vivenciando hoje são coisas que nós plantamos neste período que os jovens estão passando. Mas o irmão Wilson é tão novinho, né? O irmão Wilson é tão novinho. Mas é que a responsabilidade do irmão Wilson não é. Nos faz amadurecer, né? O irmão Wilson tem até bênçãos para contar hoje aí que eu sei. Hoje é muitas bênçãos. O irmão Wilson que também está de responsável, né? Está de encarregado numa igreja também, né? Sim, nós cuidamos uma congregação que compõe a área do Jardim Leopoldina, a congregação Jardim Protásio Alves. Estamos vamos findar 3 anos naquela congregação. E quem é o pastor da área lá, que cuida lá? O pastor é o evangelista Heraclides, servo de Deus, a qual está... Quando nós assumimos a congregação da Protásio, antes era o pastor Alvacir, né? Aí logo após nós assumimos a congregação da Protásio, o pastor Alvacir foi para Passo Fundo e o nosso pastor atual, o pastor Heraclides, foi colocado como encarregado da área. Pastor. Amém. Isto. É muito importante ter um pastor para nos auxiliar, né, irmão? Com certeza. Wilson. Homens de experiência, conhecimento bíblico, de a nossa tutela espiritual é a nossa liderança, né? Para tirar as dúvidas, resolver problemas. Glórias a Deus que nós temos muitos pastores, homens de Deus, para nos ajudar. Com certeza. Glórias a Deus. Está aqui em contato conosco já muitos irmãos. Misael Brito, de Taquara, está aqui conosco, está na escuta. Priscila Fonseca, Deus na frente. Jean Felipe sempre nas programações. Glória a Deus pela vida do irmão Jean Felipe. Géser, Deus na frente. Janete Leonardo, irmã Janete. Ô, irmã Janete, Deus abençoe. Irmã Janete, eu conheço ela. Uma bênção, irmã Janete. Marcelo Ribeiro. Ó, o Marcos Leonardo aqui, aleluia. O Marcos Leonardo se converteu há pouco tempo. Ele se converteu lá num culto lá na Leopoldina. Lá na Leopoldina ele se converteu num curto espaço de tempo. Num curto circuito de glória, né? Porque estava incendiado aquele culto, né? Eu acho que era... Glórias a Deus. Claro, a gente diz assim, ele se converteu lá, né? A irmã Tainê, que conhece bem o Marcos. A gente diz que se converteu lá, mas na verdade é um processo de Deus, né? De muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas pregando, muitas pessoas falando, e Deus vai trabalhando, até que chega um momento que a pessoa... Lá, a irmã Tainê está deixando bem mais claro para nós. Lá ele tomou a decisão, né? Mas Deus já vinha trabalhando, né? Deus já vem trabalhando, foi assim comigo, não sei como é que foi com o senhor, deve ter sido assim também. Comigo foi uma explosão um mistério dinâmica, de Deus. Assim que... Tanto que nós vamos abordar no programa acerca do batismo com o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo antes mesmo de descer as águas. Olha aí, coisa boa, né? Sim. Eu também fui. Pela misericórdia de Deus. A minha esposa foi 1 ano depois que desceu as águas. O irmão Antony Machaca, nosso jovem que veio do Peru. Ele diz aqui que Deus conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça. Em um dos evangelhos foi a palavra de Cristo, né? Jesus, finalizando um de seus sermões, ele diz: até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados, os vossos cabelos. Olha só. Área Tubarão já está na escuta aqui também. Priscila Fonseca. Professora Adiele
Costa, Paz Oração, Arroio Grande na escuta. Ó, nossa irmã Celi, Vitória Oliveira, Tubarão, a irmã Celi, ali da área norte, nossa secretária da área norte, irmã Daliane, nossa amada médica, está aqui também conosco. Eu falo amada médica porque é o que a Bíblia diz de Lucas, né? O amado médico. Sim. Aí eu falei aqui também na nossa irmã, que está coordenando aí também a parte técnica da operação da Brigada contra a Morte. O diabo, ele abre covas, mas nós fechamos em nome de Jesus. Graças a Deus. Ela está coordenando esse trabalho aí muito lindo, bastante trabalho, e Deus está fazendo coisas tremendas nessa brigada contra a morte. Tremendas. Irmão Wilson, eu vou ler um testemunho breve aqui. Vou ler só para os irmãos ver o que é essa brigada contra a morte. Esse trabalho tremendo, né? O que Deus tem feito. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Achei nada. Achei sim. Olha só. Nosso pastor presidente colocou aqui, ó, é maravilhoso o que Deus está fazendo. Pessoas estão sendo atendidas em diversos países na brigada contra a morte. Olha só, preste atenção agora. Forte isso aqui, hein? Isso aqui é forte. Isso aqui é forte, ó. Até quem não tem Covid está entrando em contato com o grupo. Nesse caso, os administradores estão encaminhando lá diretamente aos pastores de plantão. São mais de 70 pastores apoiando de plantão. É uma coisa extraordinária, é 24 horas, assim. As pessoas entram assim, meu esposo está na UTI, minha mãe, e os pastores, já estamos orando, me dá um número que eu já oro, assim, é uma coisa extraordinária. E aí entrou em contato um homem, ó, os pastores de plantão, nessa madrugada, por exemplo, um policial argentino ia se matar, mas recebeu o anunciado da Brigada contra a Morte, entrou em contato com a brigada, com os pastores, aceitou Jesus, agora os irmãos estão dando atendimento à família. O pastor Humberto nos relatou este testemunho ali no Vale da Oração. Foi 2 dias atrás que nós estávamos lá orando, no sábado para o domingo, o pastor Humberto nos relatou este testemunho. O poder da oração. Aleluia. Meu Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. Meu Deus. O poder do clamor da igreja. Quando um líder, ele absorve a visão da oração, da unidade, não tem inferno que subsista. Nós estávamos, eu estava aqui há pouquinho tempo sem ver as mensagens, são 90 e poucas mensagens já no grupo. É assim, muitos pastores orando, as pessoas sendo atendidas. É uma Inclusive, coisa que eu quero mandar um abraço, aproveitar este ensejo, irmão Vinícius, mandar um abraço para o irmão Paulo Jair, ali da área norte, nosso companheiro de oração, ele faz parte dessa equipe. Aleluia. Ele faz parte. Glória a Deus, está orando e ajudando os Ele irmãos. está orando, inclusive ele enviou alguns áudios de orações, é tremendo. Nós temos aí o número, irmã Tainê, da Brigada contra a Morte. A irmã Tainê vai colocar ali o número da Brigada contra a Morte. E nós vamos falar hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Nós queremos elucidar dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é esta experiência? Quando ela surge, como que ela acontece? Nós vamos tentar, né, dentro de todo o conhecimento bíblico, falar um pouco sobre isso. Eu tenho aqui a nossa revista, Princípio da Vida Cristã, volume 2, que fala sobre isso, só que eu tenho aqui só em fotos que eu tirei no meu celular, e no programa passado eu trouxe ela, nesse programa não consegui trazer. Mas eu tenho aqui uns livros de dica de leitura, se você pode querer estar lendo, e eu, na bem da verdade, confesso para os irmãos que esses 2 livros aqui que eu estou mostrando, eu não li todos eles. Na verdade, os 3, um é um livro mais de pesquisa, mas esses 2 eu não li todos eles, mas li boa parte deles e são livros muito bons. Olha só, esse aqui é o livro Pentecostes. É um livro muito bom, eu li bastante dele já. E esse livro aqui também é um livro extraordinário, para mim é um livro muito bom mesmo, muito bom.
Se chama Experiência e Hermenêutica Pentecostal. Li bastante desse livro aqui também, mas ainda não terminei ele. Ele aborda todo o movimento pentecostal? Essa aqui é uma proposta muito diferenciada. Essa aqui é uma proposta... Todos eles, né, claro, são homens bastante estudados e tudo mais, mas tem uma linguagem para nós bem acessível para nós. Para ter uma ideia, esse aqui, ó, Experiência e Hermenêutica Pentecostal, é do homem chamado David Mesquita de Oliveira. Ele é pastor e coordenador estadual da Comissão de Educação e Cultura. Ele foi missionário na Bolívia. Ele é bacharel em Economia e Teologia, tem mestrado em Teologia Prática e também fez doutorado em Teologia Sistemática Pastoral. Esse aqui, e o livro Pentecostes. Esse aqui, o Pentecostes. Esse livro aqui, o autor é o Robert Menzies. Ele é doutor em Novo Testamento pela Universidade Aberdeen, na Escócia. Glória a Deus. Então, são ótimos livros para conhecermos mais e mais o movimento pentecostal, que tem como duas bases, né? A ação do Espírito Santo em nosso meio, o Espírito se movendo em nosso meio, e a santificação. Uma vida de santificação. Esse é, né, os pilares do movimento pentecostal. Muito bem, vamos ouvir um louvor agora. Não sei se nós já colocamos o número ali. Já foi rápido? Amém, então tá bom. Botou no chat também, glória a Deus. Então nós vamos agora ouvir um louvor, um cântico de louvor a Deus, e já vamos entrar no assunto batismo com o Espírito Santo. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Glória a Deus. Cumprimentamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o seu nome. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você
você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluia, vai passar, né? Nós sabemos que a vida é feita de fases e há fases bem difíceis, mas vai passar. Com Jesus no barco, a tempestade passa e vem os dias de refrigério. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão Vinícius, aproveitando que o irmão estava falando acerca dos livros, sobre o movimento pentecostal, no programa passado nós abordamos e relatamos acerca da vida de João Batista, né? Como nós estávamos falando do batismo em águas, né? Eu mencionei acerca do livro Prisioneiro da Terceira Cela. E essa noite é um presente emprestado. Olha, Às vezes eu posso falar assim. Quem me empresta livro, depois não acha mais, não volta mais. A palavra do crente é assim, sim ou não, não, né? Então está aqui o Prisioneiro da Terceira Cela, um livro que tem na nossa livraria Ramo da Videira. É um livro curto, dinâmico e preciso. Esse o senhor leu 15 vezes, mais ou menos. Eu acho que eu já estou na 18ª. Amém. É um livro que eu sou obrigado a ler, né? Simpatizo muito com este livro. Este livro é de 60 páginas, 60
65 páginas, em 30 minutos você consegue fazer a leitura eu não completa. consigo. Infelizmente, a minha leitura é muito lenta. E é um livro fácil de ler, de fácil compreensão. Eu vou ter, É. se o irmão leu ele umas 18 vezes, eu sou obrigado a ler, nem que seja uma, né? E detalhe, leio com o ônibus Desse- tripidando no meu ambiente de trabalho. É um livro que, cada vez que nós lemos, Deus abre um leque tá de me revelação. emprestando? Sim, estou lhe Então passa emprestando. pra cá ele já, passa O pra cá. povo é testemunha aqui, ó. Ó. Toda a geração eleita, esse pelotão de verde, irmão Vinícius está se comprometendo em devolver. Tá, Amém? eu vou, quando eu terminar esse aqui, o Pentecoste, eu vou te emprestar. Amém. Vou te emprestar o do João Batista. Falar acerca da Traz pra cá que vida eu de gosto. João, a história de João e o desenvolvimento do ministério de Traz João. pra cá que eu gosto de livro aqui pra mim, Ah, deixa aqui pra mim. É que nem o pastor James. O pastor James, ele olha para os livros, pá, que cheirinho de livro. Cheirinho de... Esse aqui fica comigo aqui. Ele disse que eu já disse que eu demoro pra ler, então não sei quando volta, mas Não. vamos vamos ver se volta. Aleluia. Glória a Deus, muito obrigado, viu, irmão? Glória a Maurício? Deus. Deus abençoe. Assim que eu terminar de ler ele, tem alguns na frente, eu vou. Não, vou ler ele primeiro, eu vou dar prioridade pra ele. Muito bem, muito bem. Falamos então semana passada do batismo de João Batista, dos batismos que os judeus faziam, do batismo Em águas. em águas, né? Batismo em nome de Jesus. E agora, irmão Wilson, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É com você, irmão Wilson. Nos ajuda aí e eu vou estar Irmão junto. Vinícius, aproveitando que nós estamos no segundo programa, né? Abordando acerca de batismo e tudo envolvido ao Espírito Santo, né? A nossa Trindade. Eu quero dar um testemunho, irmão Vinícius. Testemunho, os irmãos sabem da nossa história, conhecem a nossa filosofia de vida, o que nós passamos o ano passado, né? Aqui mesmo no programa nós relatamos nosso testemunho de superação. E para a glória de Deus, o pastor Adriano que vai gostar desta notícia, nós descobrimos o sexo do nosso novo bebê. É menino, Aleluia. é menino, Samuel, Já tem nome. já. E o que eu acho incrível, irmão Vinícius, nós vamos falar acerca do Espírito Santo. Eu tenho plena certeza de que o Espírito Santo ele atua em todas as áreas, em todas as localidades do mundo, espaço, metro quadrado. Porque o ano passado, quando nós estávamos chorando o luto, a perca do nosso filho, né? Ele nasceu no dia 7 de outubro e nós enterramos no dia 8, né? Ele morreu, quando veio a luz, ele veio a óbito, né? E a minha esposa ganhou aquele período de licença e eu tive 4 dias. 4 dias, a minha empresa deu 4 dias e depois tive que retornar ao trabalho normal. E foi tão difícil, irmão Vinícius, retornar àquela rotina diária, que eu não sabia onde ia parar aquela dor que eu sentia, a perca, né, a ausência. Aí existia um irmão, um passageiro meu, que ele é crente mesmo, não é do nosso ministério, mas é um servo de Deus, temente a sã doutrina, temente a palavra. Fazia muito tempo que ele não me via. E quando eu relatei a perca, fazia 5 dias, quando eu relatei a perca, o Espírito Santo tomou ele no ônibus. Ele tem óculos, ele é bem magrinho, né? Eu digo pra ele, é bem fininho, até ele dá risada junto comigo. Ele olhou pra mim assim e escorreu uma lágrima dos olhos e ele falou bem assim pra mim, ó. Eu até me arrepio em falar isso. Até metade do ano que vem, a tua esposa vai estar gestante. Pode contar, de junho pra baixo. E o nome dele vai ser Samuel. E hoje, quando a minha esposa viu o sexo, ela, amor, é bebê. É menino. E é Samuel o nome dele. Olha, irmão, a precisão quando Deus usa alguém, profecia, o Espírito Santo. né? Não, se cumpriu ao pé da letra. Porque ele disse realmente que antes da metade do ano, e eu acho que final de maio, a minha esposa descobriu que estava gestante. Eu comecei a encaixar as peças e disse, bem, se é de Deus, porque aquilo que Deus fala, irmão, Deus fala e ponto final. Eu pensei, se for menino, o nome vai ser Samuel, porque as datas se bateram com o que o profeta ele me entregou. Aí quando nós descobrimos o sexo hoje, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como Deus fala com clareza com o ser humano, né? Mas então ele já está sendo entregue a Deus, né? Meu Deus, eu fiquei... Samuel, a Ana teve Samuel, já disse que é herança de Deus. Sim, Deus ouviu, né? O nome de ouviu. Samuel, Deus ouve, Deus ouviu, né? Aleluia!
Glória a Deus, que coisa boa. O Espírito se move em nosso meio. Meu o Espírito Deus. não está parado. Eu sinto a graça de Deus nesse programa, irmão. É um programa o que Espírito não está parado. não é um programa normal. Aleluia. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. Irmão Wilson, tem muitos irmãos aqui entrando em contato conosco. Né, aqui, eu já falei aqui, o Iago Barcelos também em contato conosco aqui. César Dalmão, Ana Paula dos Santos, Alvorada, em contato conosco aqui. Salto, Uruguai. César Dalmão, Salto, Uruguai. Bendiciones. Que Deus te bendiga, meu irmão. Aqui, Pedro Wolff, colocando aqui aleluia, glorificando a Deus, né? Pastor Otiniel da Silva Marques. Está desde o início do programa conosco. Santo Augusto. Isso. Olha só. Paz, Oração e União Uruguai. Natália Lacruz. Irmã Cristiana Areipiranga. A irmã Daliane dizendo que é verdade, a Brigada contra a Morte é um projeto de Deus. Andressa Andrade. Muitos irmãos, a Sara, Marta. O irmão Gideão. Ô, irmão Gideão. Saudade do irmão Gideão. Paulo Jair tá aqui. Maravilha. Sim, olha o que ele enviou. É bíblico. Credes nos meus profetas e prosperareis. Tremendo. Aleluia. Tremenda a palavra de Paulo Deus. Jair tá aqui também, ó. Ah, não, é o Paulo Jair, né? Isso. Paulo Jair. É que tem dois Paulo Jair. Sim, tem o nosso supervisor, que é ali da área Ipiranga, e tem o irmão Paulo Jair dos Cavaleiros ali da área norte, encarregado da congregação Porto Novo. Glória a Deus. Companheiro de oração, irmão. Aleluia, Difícil glória a Deus Deus. dar companheiro de oração. A irmã Lília pede oração que nós vamos orar. Nós vamos orar pelos enfermos, orar pelos pedidos de oração. A irmã Lília está pedindo oração aqui pelos seus familiares. E nós vamos orar. Tiago Machado, ó, paz, oração, união. Tiago Machado, irmã Rebeca Machado, irmã Isabel Machado, Brasília, Distrito Federal. Oh, glória. Tá com a gente aqui também. Glória a Deus. A irmã Jéssica ali da área Leopoldina mandou a paz do Senhor. São muitos irmãos. La Rioja, Argentina, Lídia Mamani. Está conosco aqui. A Lídia Mamani foi a jovem que veio fazer o curso de missões aqui. No tempo que eu era, eu acho que pilar de ensino, eu não lembro que eu era. Se for ela, fala aí, irmã Lídia. Eu acho que era irmã, eu acho que eu sei quem é a irmã Lídia Mamani. Coloca aí, irmã Lídia. Por favor, para mim ver se era irmã mesmo. Muito bem. Irmão Wilson, batismo com o Espírito Santo. O que nós vamos falar aí? E já vai colocando as dúvidas aqui, nós já vamos conversando sobre isso aí. O essencial, irmão Vinícius, acredito que antes de falar do batismo, seria falar da pessoa do Espírito Santo. Tá? Claro, vamos abordar acerca do batismo e deixar destacado aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Tá? Ele é uma pessoa, ele não é um poder só. Sim, ele é uma força. pessoa, né? Que tanto que a Bíblia dá características da atuação, a forma com que ele age, né? Que ele veio com o objetivo de convencer o homem do pecado, a justiça e o juízo, né? Trazer o pleno arrependimento, né? Ele também se entristece, Sente ciúmes, sente ciúmes, ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. inexprimíveis, então Ele enche o homem, como Ele diz a enche Bíblia o em homem. Efésios, não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavras do apóstolo Paulo. E Jesus ensinou que o batismo tem que ser no nome, ou seja, uma pessoa que tem um nome, no nome do Pai e, a Bíblia traz ali e, porque dá esse sentido então de no nome do Pai e, no nome do Filho e, no nome do Espírito, por isso que tem o e, separando. Então Jesus ensinou que o batismo nas águas é no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, uma pessoa da Trindade. Inclusive o livro de Atos, né, ele relata as atuações dos apóstolos, a fundação da igreja primitiva. Mas se eu fosse dar um segundo nome para o livro de Atos, eu daria Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Porque é uma atuação muito grandiosa da parte desta pessoa, Espírito Santo, que ali ele dinamiza homens para a evangelização. Ali ele mostra o apreço dos homens pela pessoa, pela intimidade que eles têm com o Espírito Santo.
a forma com que o Espírito Santo se revelou a eles e a forma com que o povo recebeu o selo desta promessa, porque o Espírito Santo era uma promessa que Jesus ele liberou aos discípulos, às pessoas, aos homens que estavam em seu derredor. Né? Aleluia, irmã Lígia, da Argentina, colocou aqui, ó. Amém, hermano. Eu sou Lídia. Eu sou. Los estou vendo por YouTube. E ela botou no chat lá, sou eu. Ela mesmo. Que Deus abençoe a irmã Lídia. Que coisa boa ver a irmã Lídia na presença de Deus, aí nos caminhos do Senhor, até o dia de hoje. Aleluia. E a minha família toda está conectada. Que bênção. Mandaram mensagem, estamos todos conectados aqui. Muito bem. Bom, então é uma pessoa e o batismo, nós estudamos nas lições passadas que batismo é imersão. Então o batismo com o Espírito Santo é quando nós imergimos com o Espírito Santo na nossa vida. Ele enche, né? Nos enche de tal maneira e ele vem com uma ação tão poderosa sobre nós que é algo extraordinário, irmão. Eu acredito que é assim, irmão Vinícius. O batismo em águas, a gente entra dentro da água, a gente entra dentro e o Espírito Santo ele entra dentro de nós. De uma maneira diferente. Isso, de uma maneira diferente. Muito é bem. uma simbologia viável para os irmãos entender. Então tá. Bom, quem batiza com o Espírito Santo? Glória a Deus. Quem é a pessoa que batiza com o Espírito Santo? A Bíblia diz que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio batizar com o Espírito Santo. A Bíblia diz, por exemplo, a palavra batismo com o Espírito Santo, a frase melhor, batismo com o Espírito Santo, nós encontramos pelo menos 7 vezes na Bíblia, e 4 vezes é João Batista falando. Né? Marcos 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33, fala que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo. João estava batizando os homens nas águas, mas Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo. E Jesus, ele diz que o batismo com o Espírito Santo era uma promessa. Né? Era uma promessa. A Bíblia diz que era uma promessa para os seus discípulos. Nós podemos ler essa promessa? Vamos ler? Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Lucas 24 e versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Posso ler, irmão Vinícius? Pode ler. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, Jesus está dizendo que eles seriam revestidos de poder. Eles teriam um poder muito grande que viria sobre eles. E esse poder se chama o batismo com o Espírito Santo. Vamos ler também em Atos, que foi um livro escrito por Lucas, Atos capítulo 1 e versículo 8. Irmão Vinícius, antes de fazer a leitura, o nosso irmã Cristiane, da área Ipiranga, fui batizada no Espírito Santo antes das águas e comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo. A minha pergunta é, o Espírito Santo é o próprio Deus? A resposta... Ela quer saber se assim, o Espírito Santo está falando com ela, quer saber se era o próprio Deus ou o Espírito Santo. Na realidade, a Trindade ela se movimenta junto. Né? Ela se movimenta junto. Agora sim, o Espírito Santo é Deus. Sim. Como que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus? Por diversas passagens. Uma delas é o que está em Atos. Vamos ler? Vamos ler antes de nós continuar. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Versículo, não me lembro, mas eu vou achar aqui. Lá onde fala Ananias e Safira, onde Pedro diz que Ananias e Safira mentiram. Sim, é todo o capítulo 5 ele fala, aborda acerca dessa... O senhor achou aí? Sim. Onde ele fala, não mentistes para os homens, mas mentistes para Deus. Sim, é do versículo... Me ajuda aí. 13 em diante. Ó. 13? Então, capítulo 5, versículo de número
3. 3. Pode ler. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Então, para quem que ele mentiu aí? Para o Espírito Santo. Vai, continua. Reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, ele mentiu ao Espírito Santo. E ao mesmo tempo a Deus. Ao mesmo tempo a Deus, porque o Espírito Santo e Deus são um só. São pessoas diferentes, né, que exercem funções diferentes, mas em comum acordo e um só. Me explica isso, irmão Vinícius. É difícil de explicar, porque a nossa... Eu consigo explicar, irmão Vinícius. Se nós formos observar o próprio batismo de Jesus, as 3 pessoas atuaram no mesmo cenário. 3 O pessoas. Filho estava descendo as águas, Jesus. o Espírito desceu como uma pomba em forma, forma corpórea, corpórea. e o Pai bradou do céu. Então, naquele mesmo cenário, os 3 estavam agindo. Os 3 agindo em comum acordo, Como um acordo. mas eram né? pessoas diferentes. O que Jesus diz em um dos seus últimos sermões, lá no Evangelho de João? Eu e o Pai somos um. E ele estava falando acerca do Espírito Santo também. Pode ver que um age de forma separada, mas ao mesmo tempo parece que os 3 estão envolvidos naquela cena. Incrível, né? Bom, então está aí a resposta à nossa irmã. Sim, o Espírito Santo é Deus, Jesus também é Deus. Os 3 são um só e por isso vem o nome de Trindade. São 3 em unidade só, uma só unidade. Em um só Deus, 3 pessoas. Muito bem. Bom, nós poderíamos falar muito sobre a Trindade, mas o nosso foco agora aqui é falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós estávamos explicando que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Jesus, é um revestimento de poder. E em Atos 1:8, nós vamos ler agora, né, irmão Wilson? Sim. Nós ficamos de ler Atos 1:8. O que diz aí em Atos 1:8? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Muito bem, então nós vemos que Jesus estava falando a respeito desse revestimento de poder que viriam sobre eles, e eles seriam então tomados de um poder e de uma capacitação especial. Que capacitação é essa? É a capacitação para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, para serem testemunhas de Jesus. Veja que em Atos 1:8 diz, e recebereis, falou para os cristãos, para os crentes ali, e recebereis poder do céu, para serdes minhas testemunhas em todos os lugares que eles forem. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação dada por Deus para fazer a obra de Deus. Também em Atos 2:4, a Bíblia expressa também, irmão Vinícius, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, conforme isso, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Foram tomados pelo Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo e falaram novas línguas. Veja que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa emerge no Espírito de tal maneira que todo o corpo dela fica cheia do Espírito Santo. É um selo, né? Ao ponto que a língua dela chega a falar em línguas que não é as línguas dos homens. A pessoa ela recebe aquela glória tão grande, irmão, que ela começa a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Começa a falar as maravilhas de Deus, Deus é grande. Aí parece que ele não tem mais o que expressar, aí o Espírito Santo ele entra. Aí o Espírito Santo ele entra. Aí ele entra. Agora, vejam só. O batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele não é a mesma coisa que receber o Espírito Santo no sentido de o Espírito Santo fazer morada em nós para a salvação. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, nós, o movimento pentecostal, entende isso, não só nós, tá? Não só nós. Existe um grande escritor, um grande evangelista, que ele é reformado, ele não é pentecostal, o nome dele é
Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. O Lloyd Jones, ele acreditava nessa manifestação também de um momento diferente do momento da salvação, que é o momento de batismo com o Espírito Santo. Então, a pessoa pode ser salva e receber o Espírito Santo, e num momento diferente da salvação, ela receber, diferente do que receber o Espírito Santo na sua vida, como morada no seu coração, ela pode receber esse revestimento de poder. Ela pode receber essa capacitação que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Então, uma coisa é eu ter o Espírito Santo no meu coração e ser salvo. Outra coisa é eu ter a capacitação do Espírito Santo na minha vida, que é o batismo com o Espírito Santo. Qual é a base que a gente tem para dizer que simplesmente receber o Espírito Santo nas nossas vidas não significa ser batizado com o Espírito Santo, ser momentos diferentes? Nós temos em João, vamos ler aí, uma das bases que nós temos é em João. João capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 21, vamos ler. Aqui Jesus já havia ressuscitado. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles. E disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então eles haviam recebido o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Agora veja, em Atos dos Apóstolos é um outro momento. É um momento que a igreja está reunida e está em Jerusalém. Porque Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder, ou seja, capacitados para a obra. Capacitados para a obra. Então eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. Está aqui, ó, João capítulo 20, versículo 21. Mas em Atos dos Apóstolos, que é um outro momento, que os discípulos estavam no cenáculo orando, por cerca ali de 10 dias eles estavam orando no cenáculo, a Bíblia diz que sobreveio o Espírito Santo dando línguas de fogo sobre cada um, né, caindo sobre eles uma língua de fogo sobre a vida de cada um, e ali eles começaram a falar em outras línguas, e ali foi o batismo com o Espírito Santo, porque dali eles já começaram a pregar o Evangelho. Ali foi o selo, né? Ali foi, aí que tá. Muitos, essa questão do selo, muitos entendem que o selo do Espírito Santo é o batismo. Outros entendem que o selo é a salvação. Tem uma divergência. Uma divergência, né? Mas a gente pode entrar daqui a pouco nessa questão. Agora, só para deixar claro para os ouvintes, é que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo, ou seja, já eram salvos, já tinham se convertido, já estavam vivendo uma novidade de vida, e no momento posterior a isso, em Atos dos Apóstolos, mostra que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que seria a capacitação com o Espírito Santo. Muito bem. Agora, algumas pessoas dizem que não, que o batismo com o Espírito Santo não é essa capacitação, e que a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela não fala em línguas. Ela pode ser batizada com o Espírito Santo sem falar em línguas. Porém, nós, pentecostais, entendemos que sempre que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, há uma evidência disso. E a evidência é o falar em línguas. E no livro de Atos dos Apóstolos, em todas as passagens que as pessoas receberam desse batismo com o Espírito Santo, eles falavam em a evidência de línguas. A evidência de línguas. Vamos ler algumas passagens de Atos dos Apóstolos para nós vermos esta evidência. Bom, nós falamos aqui de... Nós temos uma passagem em Atos 10, 44, irmão Vinícius. Ela expressa assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão
que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então veja. Olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o que a Bíblia diz. Atos 10, 45 diz o que aí na tua Bíblia? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Admiraram-se. Porque também os Aí que tá. gentios, sobre os gentios. Eles admiraram-se. Por que eles se admiraram? Porque também sobre os gentios. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Tá, mas então foi derramado o Espírito, o dom do Espírito Santo, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam os dons, receberam o dom do Espírito Santo, desculpa. Então eles receberam o dom do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, mas como é que eles sabiam que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo? Pela evidência que apareceu, olha ali o verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia! Então, esse pois os ouviam, era o motivo de que eles tinham certeza que aqueles homens tinham sido batizados com o Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. As maravilhas de Deus, né? Ouvimos falando em língua. Agora veja. Vamos ler mais uma passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 6. Então já lemos uma. Atos dos Apóstolos tem 3 passagens explícitas falando disso. Tem algumas mais implícitas, mas 3 são explícitas. Nós temos Paulo em Éfeso também, Atos 19. Paulo falando em Éfeso. Então vamos lá. Aconteceu isto, capítulo 19, versículo de número... pode ser o 6? Pode ser o 6. Pode ser o 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja, veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo. E o que aconteceu quando eles foram batizados com o Espírito Santo? Falavam em línguas. E também profetizavam. Então, a veja, evidência acompanha em todas as passagens, né? Em todas Incrível. as passagens. Agora vamos ver também Atos dos Apóstolos, versículo 2 e o capítulo... Opa, falei invertido. Capítulo 2. Capítulo 2, Isso. versículo 4. Capítulo 2 e versículo de número 4. São as 3 passagens que falam explicitamente sobre o batismo com o Espírito Olha Santo. só que interessante, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem. Então nós vemos aqui mais uma vez, o batismo com o Espírito Santo, ele vem seguido de falar em outras línguas. Muito bem. Agora, alguns dizem que o batismo com o Espírito Santo, ele não tem evidências de falar em outras línguas. Ele não tem evidência. É uma coisa que acontece e que ninguém vê. Ninguém consegue ver. É uma coisa que acontece na pessoa. Ela recebe o batismo com o Espírito Santo e ninguém vê. É uma coisa interna da pessoa, né? Ela não tem uma manifestação nenhuma. Mas aqui nós lemos que eles viam, os fiéis, os discípulos, viam que as pessoas receberam o Espírito Santo, porque viam elas falando em línguas, elas viam uma manifestação nelas. E tem uma passagem muito curiosa na Bíblia Sagrada, que eu quero falar com os irmãos aqui. É Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. E o versículo eu quero ler para nós entender o contexto. Ó. Vamos ler o versículo Atos 8 e versículo 9 em diante.
Vamos ler até o versículo 19. Para nós entender o contexto, para você entender o que a Bíblia diz aqui. Pode ler para nós, irmãos. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos recebera o Espírito Santo. Olha que interessante. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Agora, olha que interessante. Havia na igreja primitiva um falso irmão, chamado Simão. Simão, ele era um picareta, vamos dizer assim, na linguagem mais Forte, popular. né? É forte, eu nem sei direito picareta, eu nem sei direito de onde veio Não, essa palavra. existe um provérbio no mundo que diz: aquele irmão bate num picareta. Geralmente eles Eu não usam sei de essa onde linguagem veio. meio desmecânico, né? Ele era, então... Não tinha um irmão na igreja que chamava: aquele é um eu não sei picareta qual é a lá. raiz dessa palavra. Eu mas, também enfim, não sei a ramificação desta palavra. Ele não. era um falso irmão, vamos usar um termo bonito, um falso irmão. Ele foi introduzido na fé ainda, ele seguiu a fé, ele seguiu o caminho. Ele foi batizado nas águas, olha só a audácia, né? Foi batizado nas águas e estava ali no meio dos irmãos ali. Estava acompanhando Filipe, esse irmão. Alguém podia olhar para ele e de repente dizer: que benção, esse irmão é uma benção. Mas estava ali, o coração contaminado. Estava ali, era um falso irmão. E aí, agora eu pergunto: se o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento que ninguém consegue ver, é uma coisa interna, no versículo 18, o que diz aí, irmão Wilson? Versículo 8, 18, diz o quê? Que Simão fez, o que Simão... Vendo, porém, Simão que pelo fato de impuserem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então ele via que alguma coisa acontecia quando os discípulos oravam por aquelas pessoas. Se é uma coisa interna que não tem manifestação, o batismo com o Espírito Santo, como que Simão via que as pessoas eram batizadas? Eu acredito, irmão, nisso. Quando o Espírito Santo ele desce sobre o ambiente, sobre um lugar, é visível aos olhos. Sim, porque em todas as passagens que nós lemos do batismo com o Espírito Santo, havia evidências de línguas. Como é que o Simão via que alguma coisa acontecia quando os discípulos oravam? Havia uma manifestação, havia uma evidência de que eles receberam o Espírito Santo. Por isso que ele via alguma coisa acontecendo. Então, o Senhor quer dizer que onde o Espírito Santo ele habita, ele age, há uma evidência? Quando há batismo com o Espírito Santo, sim. Que tremendo. Porque como que Simão ia ver uma coisa que aconteceu de forma interna num discípulo? Por exemplo, o irmão Wilson ora por mim e eu sou batizado com o Espírito Santo. Aí Simão ele olha e diz assim: eu vi que o Vinícius foi batizado com o Espírito Santo. Por que o senhor viu?
porque eu tenho um olhar raio-x, eu vi o que está lá dentro do coração dele. Não tem como, entendeu? Ele via, Simão via, era um ímpio, porque ele era um falso irmão, então ele não podia dizer, eu discerni no meu espírito, porque ele não tinha comunhão com os discípulos. Ele via com seus próprios olhos uma manifestação diferente que acontecia com os discípulos oravam. Por isso que em todas as passagens de Atos dos Apóstolos que mostra o batismo com o Espírito Santo, mesmo as explícitas, que nós lemos as 3, quanto as implícitas, mostram que havia alguma manifestação para que o próprio Simão aqui ou alguém pudesse ver o batismo com o Espírito Santo. Muito bem, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ó. Achou aí, irmão Wilson? Tem uma aqui, ó. Manassés, paz do Senhor. Como saber se blasfemei contra o Espírito Santo? Acho que esta dúvida sai um pouco do tema, mas esta dúvida está palpitando no meu coração. Muito bem, Manassés. Eu posso falar aqui, depois se o irmão quiser complementar, irmão. Pode ser. Irmão Manassés, se o irmão está arrependido, é sinal que o senhor não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa chega até nós, líderes, chega até um pastor, que aí tem mais conhecimento, é mais experiente, e diz assim, pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não sei mais o que eu faço. É sinal que ele está arrependido. Então o próprio Espírito Santo gerou nele o arrependimento. E se o próprio Espírito Santo gerou nele o arrependimento, isso significa que o Espírito Santo está agindo sobre ele e que ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Ele pode ter entristecido o Espírito Santo, que é um pecado contra o Espírito Santo. Não é o pecado de blasfêmia, mas é o pecado de entristecer o Espírito Santo pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, coisas que não agradaram o Espírito Santo de Deus. Mas a blasfêmia não gera em nós o arrependimento. Com então, certeza. Só o irmão está aqui perguntando e está com esta dúvida e isso está palpitando no seu coração, é sinal que o Espírito Santo já está agindo na vida do irmão e que o irmão não blasfemou. Qual o nome desse irmão que está perguntando? Irmão Manassés, isto, né? Manassés. Irmão Manassés, assim, nós vamos para o base, Jesus está pregando, tá? E Jesus realizou um sinal ali e os discípulos não, a laia religiosa que estava ali, os fariseus, enfim, aquele povo religioso da época, eles duvidaram da ação que Deus realizou ali. Aí Jesus, ele finaliza o seu discurso dizendo, olha, se pecar contra mim tem perdão. Se pecar contra Deus tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora e nem no próximo período, no próximo século, né? Não tem perdão contra o Espírito Santo. Não é assim, irmão Vinícius? É isso aí. O Espírito Santo não tem. Então, se automaticamente ele está com pesar no coração, dizer, eu pequei, eu blasfemei contra Deus, então automaticamente nessa atitude que ele tomou, dá para observar que ele não blasfemou. Porque se ele tivesse blasfemado, o arrependimento não teria sido gerado no coração dele. Não, ele nem pensaria em falar isso aí. Ele nem iria pensar em falar com o pastor. Então com certeza acredito que ele entristeceu o Espírito Santo, né? Entristeceu, pode ter. Sim. Não digo ele, né? Essa dúvida, não sei se aconteceu isso com ele, mas se ele for orientar alguém, pode orientar nessa linha, que é uma linha de Deus. A Bíblia diz aqui, em João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, o Consolador, que é o Espírito Santo, a gente vê ali nos versículos anteriores, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem nos convence de algum pecado é o Espírito Santo. Se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo se afasta de nós. Ele não chega mais até nós para nos convencer. Então, nós não nos arrependemos mais. Lúcifer, o diabo, ele não tem arrependimento mais nele. Deus, o Espírito Santo, não atua na vida dele. Ele está totalmente apartado do Espírito Santo. Por isso, ele, por mais horrendo que for a vida dele, mais terrível que for, ele jamais vai conseguir se arrepender. Muito bem. Irmão Carlos Souza mandou um abraço para nós ali da área de Jardim Leopoldina, servo de Deus, pregador da palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Olha só, Débora dos Santos Ávila. Mas pode acontecer de a pessoa ser batizada com o Espírito Santo sem evidências de língua? Olha, eu não posso dizer, Vinícius, agora eu vou falar por mim. Afirmar, né? Eu não posso afirmar que uma pessoa que não falou em línguas não foi batizada com o Espírito Santo pelo fato de que a pessoa pode ser muda. Ah, interessante. Como é que o mudo vai falar em línguas Ah, é verdade, irmão Vinícius. se ele não consegue falar, né? E ele pode ter sido ter sido batizado com o Espírito Santo. Ou uma pessoa que de alguma maneira não pode falar. Agora, a Bíblia me autoriza a dizer que todos que recebem o batismo com o Espírito Santo falam em línguas. Todos que têm condições de falar falam em línguas. A Bíblia não me mostra nenhuma evidência de que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo sem falar em novas línguas. Eu não vejo isso na Bíblia. Então eu posso afirmar que as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo e têm condições de falar, acabam falando. Porque o próprio Tiago diz em Tiago 3 que a língua é o leme do corpo. Quando a pessoa está tomada pelo Espírito Santo, ela é batizada isso. com o Espírito Santo, até a língua dela, ela fala até em línguas. E é incrível ela que o Tiago ele transbordando destaca assim, do Espírito o poder da língua. Interessante, né? O poder do Espírito Santo, a Bíblia fala o poder da língua. O poder da língua. Então, a Interessante, pessoa foi né? tomada de uma maneira tal que até a sua língua, ela começa a exprimir palavras que não são dessa terra. São palavras espirituais, né? Línguas espirituais. E a gente vê a evidência do batismo com o Espírito Santo. Agora, se uma pessoa é muda, aí realmente... como que ela vai falar, né? Então eu não posso afirmar que todos. Não, é difícil a gente falar que é sempre de um jeito, né? Deus é Deus, ele faz as coisas da maneira que ele faz. Mas o que eu posso te afirmar, irmã Jéssica, né? Isso. Não. Edna. Débora. Irmã Débora, é que todas as vezes que a gente vê em Atos dos Apóstolos na Bíblia, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, havia evidência de línguas estranhas. Elas falavam em línguas espirituais. Agora veja, tem mais perguntas aí? Olha que interessante isso aqui, irmão Vinícius. Nos ajude, ó. Irmã Jéssica. Irmão Vinícius, tem alguma coisa que possa impedir que um crente receba o batismo com o Espírito Santo, vendo que alguns descrentes visitam a igreja e são batizados? Muito interessante isso. Ela trouxe uma questão que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que o batismo com o Espírito Santo é um sinal para os não crentes, né? Eles chegam na igreja e recebem a palavra de Deus e muitos são batizados com o Espírito Santo. Aqui na sede nós já vimos algumas vezes isso acontecer. Pessoas que não eram crentes chegavam aqui na igreja, ouviam a palavra de Deus, criam em Jesus e recebiam o batismo com o Espírito Santo no mesmo dia. Mostrando exatamente o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Que o batismo com o Espírito Santo, dons de línguas, né, é um sinal para os incrédulos, que quando chegam na igreja acabam crendo e sendo batizados. Nós temos um exemplo típico ali na nossa área do Jardim Leopoldina. Uma jovem, era a irmã Yasmin. Ela frequentava o culto e ela dava uma liberdade tremenda para o Espírito Santo, que ela foi batizada com o Espírito Santo. Aí as pessoas olhavam assim, deve ser emoção, né? Que ela nunca toma um propósito, né? Nunca. E incrível, irmão, incrível que ela desceu as águas e hoje a gente vê que aquele ali era o Espírito Santo. Ele produziu aquela ação do Espírito Santo, ele produziu um arrependimento tremendo, uma mudança tremenda na vida. Agora ela pergunta assim, ó. É muito interessante isso, né? Realmente Meu Deus do céu, gente. Nós olhamos para a vida desta jovem, acredito que ela está sempre acompanha os programas da superintendência. E é notória a mudança que Deus realizou. Agora veja, irmão Vinícius, tem alguma coisa que possa impedir? Claro que tem. A pessoa pode ficar com medo, a pessoa pode ficar com dúvida. O que é bom nós salientar é o seguinte: batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Ter a morada do Espírito Santo de Deus no seu coração é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento, ele é uma capacitação para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. A salvação não
não se dá no batismo com o Espírito Santo. Claro que pode acontecer tudo junto em alguns casos, mas uma pessoa pode ser salva, pode ser uma bênção, pode ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, ela pode ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, longanimidade, amor, alegria, paz. Ela é salva, mas não tem o batismo com o Espírito Santo. Isso pode acontecer. Agora é sempre bom buscar esse batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de força e de poder para enfrentar toda e qualquer dificuldade com Deus. Então, eu volto a salientar, o batismo com o Espírito Santo é um momento onde há um revestimento, uma capacitação de Deus. E a salvação é outra coisa. A pessoa pode ser salva sem ter o batismo com o Espírito Santo. Né? O ladrão lá na cruz, que virou ex-ladrão porque se converteu, a Bíblia não mostra que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele foi salvo. A salvação não depende do batismo com o Espírito Santo no sentido de que quem não for batizado com o Espírito Santo não vai ser salvo. Não, a pessoa é salva. Ela pode ser salva sem ter o batismo com o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não buscar o batismo com o Espírito Santo, pode ser muito perigoso. Né? Ela não resistir às dificuldades, não ter uma vida... Porque é um revestimento, né, irmão Vinícius? É um revestimento. Agora, eu não posso afirmar que quem não tem o batismo com o Espírito Santo não vai ser salvo. Claro que não, a Bíblia não deixa eu afirmar isso. Mas é muito importante buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem mais uma pergunta aqui antes dela, né? A Jéssica. A Jéssica pergunta? Não. A Edna. Paz do Senhor. O renovo do Espírito Santo quando o irmão é renovado. Os pulos é uma evidência no Espírito Santo? A Bíblia me autoriza a dizer que a evidência com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é as línguas estranhas. É isso que a Bíblia me mostra como evidência. Há pessoas que pulam, há pessoas que caem no chão, há pessoas que ficam paradas, há pessoas que ficam chorando. Cada um responde de uma maneira. Uma ação diferente, né? Uma ação diferente. Não quer dizer que a pessoa que pula tem mais o Espírito Santo do que a pessoa que fica parada. Isso não quer dizer. Na realidade é um mito que é criado muitas vezes, é um dogma que é criado muitas vezes, que a pessoa pula, aquele irmão é cheio do Espírito Santo, e daí olha aquele irmão quieto lá e diz, aquele irmão é cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio que nem o irmão, né, irmão Vinícius? Exatamente. Cada um age de uma forma, né? Bem, na verdade, para a pessoa ser cheia a pessoa, que a gente pode ver que a pessoa é cheia do Espírito Santo é quando ela tem o fruto do Espírito desenvolvido na vida dela. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é caloteira, ela não é falcatrua, ela não é mentirosa, ela não é invejosa, ela não é ciumenta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é amorosa, é uma pessoa que tem compaixão, misericórdia no seu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo. São essas características que mostram que a pessoa é cheia do Espírito Santo. E claro, uma pessoa que tem uma vida de busca por Deus, uma vida nesse sentido, né, que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida extraordinária com Deus. Né? Agora, não quer dizer que ela pode não pular na igreja, ela pode não ficar girando, ela pode não fazer várias coisas. Isso são outras coisas. Isso é uma manifestação ou manifestações que cada um tem emocionais mediante a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Claro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na verdade, sabe como é que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos? Eu estava sentado na cadeira, no meio da mensagem, e eu me peguei falando em línguas estranhas. Depois eu me dei de conta, misericórdia, eu estou falando em línguas estranhas. Fui batizado na cadeira. Então cada um tem... pessoas que já foram batizadas em escola bíblica dominical. Tem, até acordaram falando em línguas, dormindo. Eu muito orei para as pessoas acordarem falando em línguas, ser batizado. Que tremendo, né? Ser batizado de noite, falando em línguas. Então o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento. Né? Agora, cada um responde de um jeito à manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora o que nós temos de evidência, sim, é falar em novas línguas, é o que a Bíblia nos mostra, pelo menos é isso que a Bíblia nos mostra. Irmão Vinícius, e o ser cheio do Espírito Santo, certo dia um irmão me perguntou, irmão Wilson, como pode o irmão que pregava, cheio do Espírito Santo, cometer tal ato? Disse que o irmão estava pregando e o irmão estava em pecado.
É que muitas vezes, irmão Vinícius, nós confundimos a expressão homem de Deus com homem usado por Deus. Ah, é verdade. É diferente, irmão. Às vezes, né, as pessoas olham alguém fracassando, caindo, né? Vamos dar um exemplo. Dizem, mas como pode? Olha quanto que pregava. Como é que pode um irmão desse cair? Diz, não. Então o irmão não tinha Deus no coração, não era homem de Deus. O que eu acredito? Eu acredito que existe uma larga diferença entre um homem usado por Deus e um homem de Deus, né? O homem de Deus, ele apresenta os frutos do Espírito Santo. O homem de Deus, ele tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra. O homem de Deus, ele bota em prática aquilo que ele lê, aquilo que está com base nas Escrituras. Agora, um homem usado por Deus, por exemplo, irmão Vinícius, ele pode estar em pecado e Deus usar ele. Acontece. Pode acontecer. Deus vai ter que usar alguém, né? Mas não indica que este irmão vai ser salvo e este irmão não indica, né? O que Jesus diz em uma das suas passagens? Ah, Senhor, eu profetizei em teu nome. É verdade. Senhor, pregamos em teu nome. Mateus 7, né? 21. Senhor, realizamos prodígios, né? Aí imagine que todos aqueles irmãos da igreja vão lembrar, bah, e agora? Aí o que Deus diz para ele? Que Jesus diz, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muita surpresa acontece. A gente não pode confundir dons que a pessoa pode ter. Sim, com parâmetro de salvação e habitação, a morada de Deus, né? Com o fruto, né? Sim. O fruto do Espírito Santo, ele tem vários gomos. É o fruto do Espírito Santo, ele tem vários gomos. E é o quê? Qual é os gominhos? É o amor, é como uma bergamota com vários gominhos. É o amor, é a fidelidade, a justiça, a bondade. Está em Gálatas, né? Está em Gálatas. Então, assim, o fruto é uma coisa. A pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, essa é salva, né? Agora, a pessoa foi usada em um dom ou no milagre, não quer dizer. É uma manifestação que não quer dizer que aquela pessoa é salva. Muito cuidado com isso, né? Olha a pergunta aqui, ó. Isso da irmã Cristiana Aripiranga. Se uma pessoa aceitar Jesus Cristo em seu coração, na hora da oração não confessar perante as pessoas, o que acontece com essa pessoa? Ó, veja só que interessante. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e versículo 10, vamos ler, irmão Wilson? Romanos 10... Se com a boca confessares isso também. Perfeito. Então, o que a Bíblia diz aí? Romanos capítulo 10 verso e verso 10. 9. Fácil de dizer. 9? Isso. Pode ser, daí lê o 10 também. Olha o que diz a Bíblia. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja, a pessoa que não confessa é porque a fé dela não é uma fé sólida, né? Ela ainda está com alguma dúvida, ela está com medo de alguma coisa, está com vergonha. Timidez, e a Bíblia é tremenda que Apocalipse fala acerca dos tímidos, né? Não pode ter timidez, né? A Bíblia, olha só que tremenda. A Bíblia coloca o tímido no mesmo parâmetro e na mesma listagem daqueles que vão perder a salvação. Sim, porque Paulo disse para Timóteo, ele diz várias vezes, eu não te envergonhes do Evangelho. E ele diz também, Paulo em Romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Então a gente não pode ter vergonha de dizer sobre Jesus. A gente não pode ter vergonha de professar Jesus. Então, de alguma maneira, a gente tem que mostrar que nós somos cristãos. Aí eu volto para o mesmo entendimento. Se a pessoa não consegue falar, é um mudo e não consegue falar, de alguma maneira ela vai se expressar e mostrar que ela crê em Jesus. O coração dela crê, com a boca ela expressa, ou de alguma forma ela vai expressar que Jesus é o seu Senhor. Tem mais perguntas aí, irmão Wilson? Olha só, fui numa campanha onde cerca de mais ou menos 10 visitantes descrentes foram batizados. Meu Deus, irmão, 10. Que coisa tremenda. Ó, irmã Cristiana Arepiranga. Então, irmão, uma pessoa pode aceitar Jesus e receber o Espírito Santo antes de falecer. Ela pode, então, ser salva? Ah, claro que pode.
Só que ela tem que entender o seguinte, se eu entendi a pergunta, a pessoa pode aceitar Jesus e receber o Espírito Santo antes de falecer. Ela pode não se salvar? Pode, mas não se esquece de uma coisa, ninguém vai até Jesus sem o Pai enviar. Não é a pessoa a pessoa não pode pensar assim, vou viver uma vida de qualquer jeito e depois no final da minha vida eu vou aceitar Jesus. Pode ser que não tenha essa chance. Já predetermina tudo, né? Pode ser que não tenha essa chance, porque... Na realidade, eu acredito que quando ele está pensando isso, ele já perde a chance. Não que ele perde a chance ali, mas ele... quando a pessoa pensa assim... Eu já pensei assim, né, irmão? Quando a pessoa pensa assim... então eu vou fazer as coisas, depois quando eu estiver bem velhinho, né? É como se eu... Bem velhinho, eu vou ir para a igreja. Isso, é como se... dá a impressão de que como se Deus nos servisse, sabe? Assim, quando eu precisar, eu vou e Deus vai ser obrigado a me aceitar. O que acontece, meu Vinícius? O ladrão na cruz, por exemplo, ele não sabia da verdade. Não, ele não sabia. Ele soube na beira da morte. Agora a pessoa que está falando assim, eu vou fazer isso e depois eu me converto, é a pessoa que já sabe da verdade. O que a Bíblia diz? Antes não conheceis do que... Conhecer... Como é que diz? Melhor é não conhecer do que ter conhecido. E ter esse tipo de pensamento. Então veja... Forte isso. Né? A pessoa que faz isso, e também tem um detalhe, né? Como sabe o dia de amanhã? Daqui a pouco a pessoa diz, quando eu ficar velhinho eu vou me converter dela, vai atravessar a rua ali. O que Tiago disse? Pode acontecer com ela. Tiago disse? E não dá tempo 14, nem de... O que Tiago disse? Não presunceis o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não sabe. Pertence a Deus, né? Pertence a Deus. Tem que dizer assim, se o Senhor quiser, não só viverei como farei isto ou aquilo. Viajaremos, até a Bíblia fala. Então o dia de amanhã é de Deus, né? O amanhã pertence a Deus. É difícil a gente fazer esse tipo ter esse tipo de pensamento. Muito bem. Géser Nicolas dos Santos Silva. Irmãos, eu não sou batizado. Com o Espírito Santo ou nas águas? Eu acredito que é com o Espírito Santo, porque a gente está falando do batismo com o Espírito Santo. Olha aqui uma pergunta, irmão, que interessante essa pergunta aqui. Tá pegando fogo o programa hoje, né? É possível uma pessoa falar em línguas daqui a pouco sair brigando dentro de casa? Vou deixar para o senhor responder. É possível, claro que é possível muitas coisas. Leonard Ravenhill falava uma frase muito interessante. Ele dizia assim, que adianta falar em línguas no domingo e durante a semana fofoquear e falar mal da vizinha? Este escritor é um grande escritor. Tem um livro que esse eu li 15 vezes. Eu acho que o Porquê Tarda o Pleno Avivamento, que é o escritor Leonardo Ravenhill. Quantas vezes, irmão? Eu acho que eu li 18 vezes. Esse aqui ou o outro? Não, o outro acho que eu li umas 19, que é um livro um pouquinho menor. Vai me emprestar também, não? Eu não sei. Quando vir esse aqui, eu empresto o outro. Coisa boa é fazer programa com o irmão Wilson, né? Nem livro a gente precisa comprar. Aleluia. Vai emprestar. Então assim, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira é a seguinte, as línguas que ela está falando é uma língua espiritual mesmo, ela decorou. Pode ter decorado. Por exemplo, nós não sabemos orar como convém. O tempo na igreja faz com que nós venhamos a saber orar, mas não como convém. Eu posso orar aqui, por exemplo, dizer assim... Poderoso Deus, Deus Altíssimo, estamos aqui debaixo da Tua presença, que a Tua glória se manifeste no nosso meio. Eu já sei orar pela prática da oração dentro da igreja, mas eu não sei orar como convém. Como convém, eu preciso do Espírito Santo me ajudando. Que Ele intercede. Vai abrir Romanos 8 aí? Não. Em Tiago nós temos ali que fala acerca do orar como convém. Eu achei que era em Romanos 8, irmão. Sim, Tiago fala. Tiago fala também. Sim, Tiago. Então assim, eu posso saber orar, mas não orar como convém. Como convém é só com o Espírito Santo. E as pessoas, por falarem em línguas estranhas, podem muitas vezes falar a língua, uma língua decorada na cabeça dela e não ser realmente uma ação do Espírito Santo. Então a pessoa ora ali, fala em língua ali, mas aquilo não necessariamente é ela não está, ela na verdade não está tomada do Espírito Santo, ela está simplesmente tomada no sentido de que ela não está sentindo a presença do Espírito Santo ali, mas ela está falando em língua e depois sai fofoqueando, sai falando um monte de coisa. Bom, isso é um ponto. Outro ponto que aí é difícil de nós dizer, mas a pessoa pode em aquele momento ali ela se entregar para Deus e realmente estar com o coração aberto e falar em línguas, mas depois, pela fraqueza da carne dela, ela vai lá e comete um pecado e tal. Só que, veja, a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que lutar para
para abrir mão das obras da carne, porque senão ela não vai ser salva. E o Espírito de Deus pode ir aos poucos, né? Vai se afastando da vida dela, ao ponto de que ela fica com a mente cauterizada e até se apostata da fé. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas vamos pela vida de Pedro. Pedro, em um momento, Jesus perguntou para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Um diz João Batista, outro Elias, um dos apóstolos. Aí Pedro, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Salvador. O que Jesus disse para ele? Não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai. Mateus 16, o senhor está falando. Isso. É Pedro, um momento, recebendo algo divino, e no outro momento, negando. Negando? Não só isso, né? Mas eu imagino quando ele negou, imagina só, pô, Pedro há pouco tempo atrás estava recebendo uma iluminação divina acerca do Filho, o Messias. E agora, será que aquela... Não, e agora mas irmão, isso nem precisa ir lá na parte que negou. No próprio capítulo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Passou um pouquinho de tempo, Jesus disse que haveria de acontecer com ele. Isso para Jesus descer da cruz. E Pedro, em outras palavras, disse isso que o irmão Wilson falou. Tem misericórdia de ti. Tem misericórdia de ti. E Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás. Então, no mesmo capítulo 16, no momento, Pedro com uma revelação da parte de Deus, e mais um pouquinho na frente, ele já sendo usado pelo diabo. E o que a Bíblia está nos ensinando, irmão? Maldito homem confia no homem. Né? Então, o mesmo homem que levanta, o mesmo homem pode te derrubar. Né? O mesmo homem. Muito bem. Meus irmãos, agora tem uma dúvida que as pessoas perguntam. Essas línguas estranhas são idiomas dessa terra ou são idiomas espirituais? Porque em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que as pessoas ouviam, tinha falar pessoas de da vários... sua própria língua. Bom, nós já discutimos isso aqui, né? A Bíblia não diz, irmãos. E aí, claro, esse livro aqui, ó, qual que é? Esse aqui, Pentecostes, ele traz uma análise gramatical do grego exaustiva aqui para mostrar uma interpretação possível que seria as pessoas... Ali não diz que os discípulos, quando em Atos do capítulo 2, não diz que eles falavam na língua do idioma de cada uma das pessoas daquela nação. Diz que os de fora ouviam falar. Diz que os de fora ouviam eles falar na língua deles. Então pode ser que o dom tenha dado no ouvido deles. E eles ouviram os discípulos falar. Em nenhum momento diz que o discípulo falou. Bom, mas pode ser que eles tenham falado, porque algumas partes da Bíblia, em Atos 2, nos leva a entender que eles falavam nos idiomas daquelas pessoas. Bom, então pode ser então sim que eles receberam o dom de falar nos idiomas das nações. Só que em Atos 10, que nós lemos, em Atos 19, que nós lemos também, mostra que os discípulos estavam ali, em uma passagem diz que eles estavam entre uns 12 homens, mais ou menos, e eles estavam pregando e receberam o batismo com o Espírito Santo, e aqueles homens começaram a falar em outras línguas. A pergunta é: qual é o sentido de aqueles homens falar, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, falar em, vamos supor, aramaico pichita lá, sei lá. Vamos trazer a língua para os nossos tempos aqui. Essa eu não tinha ouvido. Agora, essa acho que é uma língua estranha que ele utilizou aqui. Aí, vamos dizer que eles estavam falando em alemão. Estrangeira. Aí imagina eu e o irmão Wilson, vamos orar numa casa com 12 pessoas, aqui no Brasil, todo mundo se comunica, e aí eles começam a falar em alemão. Qual é o sentido de eles falar em alemão? Qual a produtividade disso? Qual é a produtividade deles falar em alemão? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, não tem sentido as línguas, que a Bíblia diz ali, línguas estranhas, línguas espirituais, não tem sentido ser idiomas terrenos, porque todos se comunicavam e se entendiam ali. Então, isso é uma das coisas que nos mostra que o dom de línguas pode ser tanto de línguas, pode ser de línguas humanas, é o dom de línguas, pode ser línguas de outros países, mas sim línguas também, línguas espirituais. Eu posso ter variedades de línguas de outros países e tudo mais, mas eu posso ter línguas espirituais. E como que eu tenho uma passagem que mostra claramente que as línguas, sim, são línguas espirituais, podem sim ser línguas espirituais e são línguas espirituais, é a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos não,
1 Coríntios capítulo 14 e versículo 2. Pode ler para nós, irmão Wilson, por favor. Atos dos Apóstolos. Coríntios, desculpa. 14. 1 Coríntios 14, 2. Diz assim a palavra de Deus: pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora veja, quem fala em línguas não fala a Homens, mas senão, a Deus. Senão a Deus. Porque em espírito fala mistérios, que os homens não entendem, mas Deus entende. E quem ora em línguas, ele edifica o seu espírito. Então o dom de línguas, o falar em línguas estranhas, é uma ação que edifica a própria pessoa, mas os outros dons edificam a igreja. Então quem ora em línguas, né, está orando em línguas, está lá orando de joelho, está edificando o seu espírito e está se comunicando com Deus de uma maneira que só Ele e Deus entendem. É uma língua espiritual. Olha que simplicidade que a irmã enviou, a irmã Bárbara dos Santos. Eram línguas como que de fogo, nenhuma língua terrena, creio ser comparada a isso. Interessante. Marcos Leonardo, como saber se a pessoa tem o Espírito Santo ou somente emoção? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela começa a ter um conflito dentro dela, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Agora a pessoa tem vontade de fazer as coisas para Deus. O desejo dela é carnal. Nós temos desejo carnal. O irmão Wilson, o desejo da nossa carne é carnal. Mas a nossa vontade não. A nossa vontade é agradar a Deus. Então a gente começa a lutar contra a nossa carne. A nossa carne quer pecar. Mas dentro de nós a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente entra num conflito então. É uma mudança de vontade. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela muda a sua vontade. Agora ela quer viver para Deus, ainda que pecando, ainda que falhando, ainda que deslizando, cometendo erros. Ela quer viver para Deus, ela luta agora contra a sua carne. Quem não nasceu de novo e não tem o Espírito Santo, essa pessoa não luta, ela se entrega para o pecado, ela faz coisas erradas e ela não tem esse conflito que um cristão tem. E quando a pessoa nasceu de novo e tem o Espírito Santo, e luta contra a carne, ela produz o fruto do Espírito. O amor, a compaixão, a humildade, a fé, a perseverança, a lealdade. Né? Tudo isso aí é o que vem acompanhado, ainda que pouco desenvolvido muitas vezes, ainda está ali e vai se desenvolvendo conforme ela vai crescendo na fé. Amém, irmãos? Vamos ouvir um louvor nesse momento? Irmão Vinícius, depois do louvor, eu tenho uma pergunta para fazer para o irmão. Uma pergunta que me fizeram uma vez. Vida, irmão. E eu tenho certeza que o irmão tem capacidade para nos responder. Hã? Acredito que o irmão tem capacidade para nos responder. Ai. Amém. Vamos então ouvir mais um louvor a Deus. Deus na frente, Deus na frente. Na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo, Deus na frente. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os jovens que estão na escuta. Queremos adorar o Senhor juntamente com todos vocês. Um hino bem conhecido. Aleluia. Estamos aqui já sentindo a presença do Senhor nesta live. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. É a tua presença pra
Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta, que me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Se tu não fores comigo a me acompanhar com a tua presença, só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como um fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São muitas coisas para serem ditas. Irmão, isso. Acho que não vai dar para terminar tudo aqui. É, acho que vamos ter que fazer parte 2. Né? Deixa eu Tá ver muito produtivo o programa, né, irmão? Deixa eu ver minha agenda Muitas aqui. dúvidas. Porque eu quero... Que dia nós estamos hoje? Nem sei mais. 27. Irmão Wilson. Eu acho que eu posso trocar uma escala aqui, irmão. Isso, e semana que vem nós continuar, se o irmão puder.
ao vivo assim para dar uma pressão na... uma livre e espontânea pressão. E o irmão está convidado também para participar do nosso programa ali na área de Jardim Leopoldina. Vamos começar a fazer programas online também. E com certeza vai ser bênção. Estão falando aqui parte 2, ó. Wilson Resplandes, já em casa, desfrutando a presença inigualável de Jesus. Deus é fiel, somos a sua noiva e a noiva pertence ao noivo, é Jesus. A noiva que pertence ao noivo é Jesus. A irmã Janete, ó, parte 2 e parte 3. Pá, vamos ter que... Sabe Foi como o Wilson, produtivo. se o irmão estava internado no hospital, né? Sim, Deus fez uma obra tremenda. Deus né? fez uma obra tremenda, irmãos. Que maravilha. Aqui tem uma pergunta. Irmão olha Vinícius, só. eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor antes de nós encerrarmos o programa. Dá para responder semana que vem, não? Isso, você responde semana que vem. Ufa. Há possibilidade da língua que era falada no Éden ser o idioma falado, as línguas estranhas? Vai ter que ser semana que vem. Semana que vem o senhor Essa aí é nova me pra mim. responde. Essa aí Há é nova. possibilidades. Essa aí é muito nova. Nunca vi ninguém falar isso aí. Há possibilidades? Vou ter que ler Semana todos os livros vem. que eu tenho do Pentecoste aqui pra achar Isso. isso. Olha só. Fui batizado no Espírito Santo sem descer as águas porque o meu marido não quer casar. No que eu posso trabalhar dentro da igreja para Deus, né? Veja que a obra ainda não está totalmente completa ainda, né, irmão Wilson? Né? Isso é bom se aconselhar com o pastor, né, irmão Wilson? Sim, com certeza. Se aconselhar com o pastor na nossa igreja e orar a Deus, né? Ficar orando a Deus para ver o que Deus pode fazer no meio disso tudo. Mas é bom, nesses casos, a irmã Luciane buscar a ajuda de um pastor. Um conselho pastoral, né? Nosso Uma ministério, orientação. para entender bem o caso da irmã e guiar a irmã num caminho muito bom. O caminho de Deus é bom, irmã. Isso a gente tem certeza. Então, buscar a ajuda dos homens de Deus para guiar a irmã nos caminhos de Deus. Ó, a Kedna Marinho um pouquinho te ajudou aqui, ó. Haver possibilidades, né? Pertence a havia possibilidades. Pois é, mas eu nem quero nem falar isso aí. Meu Deus, muito difícil a pergunta, irmão Wilson. É a primeira vez que eu vejo alguém fazer essa pergunta. Mas muito bem. Chocante aqui, Kedna, chocante. A pergunta do irmão Wilson foi chocante. Só repete ela para mim gravar bem, como é que é? Há possibilidades da língua que Adão e Eva falavam com Deus no Éden ser a língua que os discípulos, que o povo recebeu em Atos? As línguas estranhas, no caso, línguas Isso. que não são terrenas. Isso. Muito boa essa. Depois vamos trazer base à Torre de Babel, a confusão das línguas, no próximo programa. E qual é a língua que a serpente falava com Eva? Vou fazer essa pergunta pro senhor. Eu trago no próximo programa a resposta. Que língua que a serpente falou com Eva? Tá, muito bem. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma programação debaixo de chuva. Começou a chover de maneira torrencial aqui em Porto Alegre. Glórias a Deus, irmã Stephanie, que Deus abençoe. Que dupla aí. Tá falando de nós aqui, eu acho que estão falando bem, irmão Wilson. Os irmãos aqui nos amam, são umas bênçãos. Eu amo os jovens. Chegamos ao fim de mais uma programação. Considerações finais, irmão Wilson? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você, a sua casa, uma ótima noite. Irmão Wilson, é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, é uma honra para mim. Uma alegria muito grande poder desfrutar desses conhecimentos bíblicos com o irmão. E vamos marcar para a semana que vem, então? Vamos. Continuar batismo com o Espírito Santo. Aí vamos ter que entrar um pouco mais fundo agora. Mais a fundo. Entrar um pouquinho mais a fundo, aí vamos ter que puxar um pouco de grego aí, ver um pouquinho mais, ver umas comparações aí com o livro de Lucas e tudo mais. E vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço a sua esposa, a sua sogra, a irmã Tainê, irmã Tainê, a irmã Ivanir e a irmã Renata. Irmã Renata, irmã Ivanir. E todos os jovens que estiveram conosco até agora. Então, segunda-feira da semana que vem, às 10 horas da noite, iremos continuar falando sobre batismo com o Espírito Santo. E juventude, o nosso lema é Deus na frente. O nosso lema é Deus na frente.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada